Paris, 18 de março de 1314. Após 7 anos de tortura, trouxeram os Templários até este momento final. Você acredita que a justiça divina pode ser convocada na Terra? O que aconteceu naquele dia mudará sua percepção sobre o destino. Diante da Catedral de Notre Dame, uma plataforma de madeira foi erguida para o julgamento final a céu aberto. Jacques de Molay e Geoffroy de Charnay, os últimos líderes da Ordem, foram trazidos à luz do dia pela primeira vez em anos. O plano de Filipe era simples: uma última confissão pública, para enterrar a Ordem no esquecimento e na vergonha. Os cardeais leram a sentença: prisão perpétua se eles repetissem suas confissões de heresia diante do povo. Jacques de Molay deu um passo à frente. O silêncio na praça era tão denso que se podia ouvir o vento, mas em vez de palavras de submissão, Molay ergueu a voz com uma força que ninguém esperava de um homem de 80 anos. Nós somos inocentes. As acusações são mentiras forjadas para roubar nosso ouro e nossa honra, gritou ele. O grão-mestre retratou cada confissão feita sob tortura, declarando que a única heresia cometida foi mentir para salvar a própria vida. A multidão entrou em frenesi. Os cardeais empalideceram. O teatro de Filipe acabara de desmoronar. Quando a notícia chegou ao rei Filipe, sua fúria foi imediata e devastadora. Ele não esperaria por um novo julgamento da igreja. Ele ordenou a execução para aquela mesma noite. No final da tarde, os líderes foram levados para lá, diz Javials, uma pequena ilha no Sena. 2 postes foram fincados. A lenha foi empilhada. O palco para o martírio final estava pronto. O que você faria no lugar deles? Morreria pela verdade ou viveria na mentira perpétua? Comente abaixo. Molay pediu para ser amarrado de frente para a Catedral de Notre Dame, para que sua última visão fosse a casa de Deus. E à medida que as chamas começaram a lamber seus pés, um silêncio sobrenatural tomou conta da ilha. Foi então que Jacques de Molay lançou o grito que ecoaria através dos séculos: Clemente, juiz iníquo e carrasco cruel, eu te intimo a comparecer perante o tribunal de Deus dentro de 40 dias, bradou ele. A multidão recuou, aterrorizada, mas o grão-mestre ainda não tinha terminado. Ele virou o olhar para onde sabia que os espiões do rei estavam. E a ti, Filipe, eu te convoco antes que um ano se passe. Serão malditos até a 13ª geração da vossa linhagem, finalizou ele, antes das chamas tomarem seus pulmões. Jacques de Molay morreu sem emitir mais um único gemido, mantendo sua dignidade de cavaleiro até o fim. O rei Filipe riu da maldição. Ele era poderoso e acabara de exterminar seus credores. Mas o riso não duraria muito. O destino estava prestes a cobrar a conta. Apenas 33 dias após a execução, o Papa Clemente V, o homem que traiu os Templários, adoeceu subitamente. Ele morreu de uma infecção intestinal agonizante, exatamente dentro do prazo convocado por Molay. O terror começou a se espalhar pela corte francesa. A maldição era real. Filipe ignorou os avisos, mas durante uma caçada em novembro daquele mesmo ano, o inesperado aconteceu. O rei sofreu um derrame cerebral inexplicável e caiu de seu cavalo, perdendo a fala e o movimento. Ele morreu semanas depois, em agonia, sem conseguir confessar seus pecados ou desfrutar do ouro roubado. Em menos de um ano, os 2 arquitetos da destruição templária estavam mortos. Mas a maldição não parou por aí. Nos 14 anos seguintes, todos os 3 filhos de Filipe subiram ao trono e morreram sem deixar herdeiros homens. A dinastia capetinga, que governava a França há séculos, foi extinta, exatamente como Molay profetizou. Isso mergulhou a Europa na Guerra dos 100 Anos, um século de sangue e caos que devastou o continente. Mas e quanto ao famoso tesouro dos Templários? A frota que partiu de La Rochelle na noite anterior às prisões nunca foi encontrada. Muitos acreditam que os sobreviventes levaram seus segredos para a Escócia ou para Portugal, fundando novas ordens secretas. Em Portugal, eles se tornaram a Ordem de Cristo, financiando as grandes navegações que descobririam o Novo Mundo. A Sexta-feira 13 permaneceu como o lembrete eterno do dia em que a ganância tentou destruir a luz. No final, quem realmente venceu? O rei que morreu em pânico? Ou os cavaleiros que morreram com honra? O legado dos Templários sobreviveu em bancos, em lendas e na busca incessante pela verdade histórica. A história nos ensina que o poder absoluto é uma ilusão que devora aqueles que tentam possuí-lo. Jacques de Molay não foi apenas um mártir, ele foi o homem que provou que a palavra de um guerreiro é mais forte que o ferro de um carrasco. O que você mais sentiu ao ver esta queda épica? A raiva pela injustiça ou o medo da maldição? Resta saber se todos os segredos foram realmente enterrados, ou se ainda esperam para serem encontrados. Talvez a maior riqueza da Ordem não fosse o ouro, mas o conhecimento que eles guardavam com a própria vida. Esta foi a jornada dos homens que cruzaram o mundo por Deus
e foram caçados por homens. A verdade, por mais que tentem queimá-la, sempre encontrará uma forma de ressurgir das cinzas. Essa maldição te arrepia? A injustiça te revoltou? Então, não pare agora. Inscreva-se no História sob Tensão. O que você viu hoje é um fragmento dos relatos mais sombrios e reais do passado. Curta agora se a coragem de Malay te impactou. Comente abaixo. O que te chocou mais nessa queda épica? A dignidade dele nas chamas ou o preço que a ganância pagou?